Estimados, na aula de hoje veremos o contrato de compra e venda. A partir de agora veremos os contratos em espécie. E o primeiro contrato a ser visto é o mais importante de todos, né? É o contrato de compra e venda. É aquele que a gente acaba mais utilizando em nossa vida. Veremos as suas principais características e as suas especificidades. Boa aula a todos, então vamos até os slides. Inicialmente é importante efetuar um conceito do contrato de compra e venda. Então é um contrato de compra e venda quando um dos contratantes se obriga a transferir o domínio da coisa e o outro a pagar o preço em dinheiro. O contrato em si de compra e venda não transfere a propriedade, porque nós já aprendemos que a propriedade de bens móveis se passa com a tradição. E a propriedade de bens imóveis se passa com o registro. Então, o contrato vai gerar apenas um direito pessoal, um direito subjetivo após a tradição, a troca da propriedade quando se trata de bens móveis e tratando-se de bens imóveis, a propriedade vai ser transferida com o registro. É importante também trazer à baila as principais características do contrato de compra e venda. Primeira característica, ele é um contrato bilateral, ou seja, tem sacrifício patrimonial de ambas as partes. Um entrega a coisa e o outro faz o pagamento. Então, claramente é um contrato bilateral. Ele, por sua essência, é um contrato oneroso, tem a contraprestação onerosa. Ele é um contrato também consensual. O consenso é elemento formador do contrato de compra e venda. É, em regra, também um contrato comutativo. O que é um contrato comutativo? É um contrato que, de antemão, eu sei as minhas vantagens e os meus sacrifícios. Em regra, o contrato de compra e venda é um contrato comutativo, mas ele pode ter parte dele ou alguma cláusula aleatória. O que é uma cláusula aleatória ou um contrato aleatório? É aquele contrato que depende de uma condição, de uma alha, de uma hipótese a ser ainda concluída ou não. Por exemplo, a venda sob colheita futura. Eu vendo o terreno se mais os pinos, os que tiverem até a data da entrega do imóvel. Eu não sei se vai cair uma chuva, isso depende de um fato externo previsível e às vezes imprevisível. Então, um contrato em regra de compra e venda tende a ser um contrato comutativo, mas ele pode ter cláusulas que dependem de uma alha. Então, parte dele vai ser aleatório, mas na sua essência o contrato de compra e venda é um contrato comutativo e ele é um contrato solene. Ele é, na sua essência, um contrato solene, mas ele não necessariamente só vai ser aceito se for solene, porque nós já aprendemos que a solenidade é a exceção. Não há obrigatoriamente a necessidade dele ser solene. A solenidade só vai haver quando houver exigência legal. Por exemplo, o contrato definitivo de compra e venda de bens imóveis, a gente viu que se dá com o registro. Após o registro é que ocorre a compra e venda. E aí há obrigatoriedade de haver um contrato escrito. Aí a lei impõe uma solenidade. Mas nada impede que uma compra e venda possa ser comprovado mediante prova testemunhal, por exemplo, sem ter nenhum documento que o comprove. Então, a regra é a não solenidade. Vai haver a necessidade da solenidade quando a lei exigir. Temos ainda os elementos da compra e venda. Aliás, todo contrato tem seus elementos, né? A coisa, preço e parte. Então, esses são os principais elementos da compra e venda. A coisa pode ser corpórea, bens móveis e imóveis, tem que ser disponível e pode se tratar também de coisas futuras. Tem que haver um preço ajustado entre as partes e as partes. Dentro do contexto das partes, a existência delas mais o seu consentimento, um consentimento rígido, né? Sem nenhuma mácula na manifestação de vontade. Então os elementos são esses, a coisa, preço e as partes.
Tratando-se das partes do contrato de compra e venda, vamos ver algumas características de cada uma dessas partes. O vendedor, em regra, deve entregar a coisa e seus acessórios. Em regra, a tradição tem que ser efetiva ou real, podendo também ser simbólica, por exemplo, só a entrega das chaves. Ele, o vendedor, responde pela qualidade do produto, do bem entregue, ele responde por vício regibitório, como a gente viu, ele também responde por vícios do produto, ele também responde pela evicção, que são dois institutos protetivos da parte compradora, do adquirente. Aqui o vendedor, aquele que está ofertando, ele se responsabiliza pela ocorrência do vício regibitório ou evicção. Sofre as consequências se o bem antes da entrega vier a perder ou deteriorar, mesmo em caso fortuito ou força maior, porque a gente sabe daquela máxima de que a coisa ela perece para o dono. E a gente viu que a transferência efetiva da coisa se dá com a tradição e quando trata-se de bens móveis e com o registro tratando-se de bens imóveis. Em regra, é responsável pela despesa da tradição, transporte, comissão, etc. A gente sempre fala em regra porque o próprio contrato ele pode dispor ao contrário e vai prevalecer o que está no contrato. O Código Geral, o Código Civil, ele traça regras gerais. Por isso que eu sempre falo em regra. Em regra, ela pode ser mitigada através de disposição no próprio contrato. E o comprador, em regra, deve pagar o preço se a coisa se perder ou degradar antes da tradição, arcará com prejuízo, se for após o pagamento, o vendedor arcará com o dano. A coisa perece sempre para o proprietário, Na ausência de previsão, pagará primeiro, seguindo-se da entrega do objeto, mas o contrato pode prever o contrário. É responsável pela despesa da escritura, impostos, obrigações propriamente rem sobre a propriedade e registro do bem. E isso também pode estar disposto ao contrário no próprio contrato. Aqui são premissas gerais em que são deveres tanto do vendedor quanto do comprador. Vamos ver agora algumas restrições no contrato de compra e venda. A primeira restrição é atinente à questão de que os ascendentes não podem vender aos descendentes sem que haja consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, salvo, se o casamento se der pela separação obrigatória de bens, consoante o termo lá do artigo 496, sob pena de anulação do ato, podendo simular uma doação. A partir de agora, é bem interessante, porque a gente vai ver que cada contrato tem característica, tem um DNA próprio e muitas vezes quando esse DNA se descaracteriza, acaba caracterizando outro contrato. Então aqui a lei impôs algumas restrições referentes lá ao direito de família, que quando vocês tiverem direito de família vocês vão entender um pouquinho melhor. Ainda sobre as restrições, pessoa casada, exceto de novo no regime da separação absoluta de bens, não pode alienar ou gravar de ônus e hipotecar bens imóveis sem a outorga do outro cônjuge. Não pode haver a alienação sem autorização da esposa, a outorga uxória, ou a autorização do marido, a outorga marital, dependendo do regime de bens, Essa outorga só não vai ser necessário daqueles bens excluídos da comunhão ou do regime da separação total de bens. Volto a repetir, isso tudo vocês vão entender melhor quando vocês tiverem direito de família. Aqui basta saber, por enquanto, que há essas restrições legais, ou seja, o casamento estabelece uma sociedade conjugal e a partir desse momento há uma comunhão de bens
Em regra, né? Por exemplo, o regime da separação total de bens separa completamente os bens do casal e aí não se aplica essa restrição. Essa restrição vai se dar quando se formar uma comunhão de bens, né? Formando essa comunhão de bens, vai ter necessidade ou da outorga uxória ou da outorga marital. Os cônjuges não podem fazer contrato entre si em relação ao bem incluído da comunhão, porque seria uma venda fictícia, porque cada um já é proprietário do bem, né? É uma copropriedade. O regime, a sociedade conjugal, forma uma mancomunhão, ou seja, uma copropriedade. Então não poderia um cônjuge vender para outro algo que já é seu, né? Seria uma simulação, por isso que há essa restrição legal. Ainda dentro das restrições legais, a última dela é elencada lá no artigo 497, onde se elenca as hipóteses em que os bens não podem ser comprados, e aqui a tutela, a intenção do legislador foi evitar o conflito de interesse. Então vocês vão ver lá que tem o tutor e o curador. O tutor não pode comprar o bem do pupilo, o curador não pode comprar o bem do curatelado, porque vai haver um conflito de interesse. O curador está lá para defender os interesses do curatelado. Não pode ele comprar um bem do curatelado porque ele vai querer se beneficiar. Vai haver aí um conflito de interesse. Ao mesmo tempo que ele tem que defender os interesses do curador, do curatelado, ele vai defender os seus interesses como comprador. Então, aqui essas outras restrições legais, a tutela, o núcleo da tutela do legislador é esse, né? Evitar o conflito de interesse. Dando seguimento no que tange ainda a compra e venda de bens imóveis, aqui a gente tem algumas especificidades, que é a diferença da compra e venda ad corpus e da ad mensura. Na compra e venda ad corpus, o comprador adquire o bem certo e determinado, independentemente da metragem. Eu compro a casa amarela sob a matrícula tal, que pode até ter a discriminação das suas características, mas isso é meramente ilustrativo. Eu compro o bem ad corpus, pelo corpo, né? Independentemente de metragem. Normalmente é a regra, né? Quando eu compro um apartamento, quando eu compro uma casa, normalmente é cláusula ad corpus. Mas tem bens imóveis que é quase impossível eu ter conhecimento do corpo do bem no mesmo dia que eu for visitar ou tiver a intenção de efetuar a compra. E aí eu compro ad mensura. O preço na ad mensura é avaliado por base na extensão, na metragem. Eu compro 200 alqueires, eu pago por alqueires. É então uma venda ad mensura. Na próxima lâmina, vamos ver a diferença entre os dois, especificamente, né? Venda ad mensura, interessa o exato tamanho mencionado na área quando da realização do negócio. O preço corresponde à exata medida de extensão apresentada no imóvel. Já na venda ad corpus, as medidas, como eu já disse, são meramente enunciativas, uma vez que a coisa for negociada como um corpo certo e determinado. Eu comprei a casa amarela 421 com aquela matrícula, com aquela especificação meramente enunciativa, sem vincular. Ainda venda ad mensura, havendo variação da área, o comprador poderá exigir complementação da área, abatimento do preço, ação quanti minores, que a gente já viu, ou até a resolução do contrato. Poderá ainda haver o pleito de indenização por perdas e danos, se comprovada a má-fé do vendedor em razão de manifesta culpa, né? Ele vendeu sabendo que não tinha metragem adequada.
E a observação ainda, se a variação não for superior a 1,20 avos da área, ou seja, 5% do seu tamanho, presume-se a tolerância do comprador, salvo se prova em contrário. E já a venda ad corpus, havendo variação da área, o comprador nada pode exigir, porque foi comprado por um corpo certo, né? Como já falei para vocês, a Casa Amarela número tal. Vamos ver agora algumas cláusulas especiais da compra e venda. A primeira cláusula especial é a retrovenda, lá dos artigos 505 a 508, né? O que é a retrovenda? É um direito do vendedor de readquirir, dentro do prazo decadencial máximo de 3 anos, restituindo o preço recebido mais despesas feitas pelo comprador. Então, quando eu tenho intenção de vender o bem, mas pode ser que mais tarde eu venha precisar desse bem, eu posso vendê-lo com uma cláusula de retrovenda, o que me dá o direito de recomprar o bem dentro do prazo máximo legal de 3 anos. Posso até inserir no contrato um prazo menor, mas o prazo máximo será de 3 anos, de acordo com a lei, né? Eu tenho intenção de vender minha casa porque eu vou para o exterior e eu não sei se volto para o Brasil. E aí eu combino com o meu comprador de inserir uma cláusula de compra e venda, em que eu determino o seguinte: olha, se eu voltar para o Brasil no prazo de 3 anos, eu terei direito de recomprar automaticamente o meu imóvel. Não há de se confundir aqui a retrovenda com direito de preferência, viu, gente? Direito de preferência é, se um dia o comprador for vender o imóvel, eu terei o direito de comprar. Se ele nunca vender, eu nunca terei o direito de comprar. Aqui na retrovenda é diferente. Aqui eu tenho no prazo fixado no máximo de 3 anos o direito de recomprar assim que eu quiser. E o comprador vai ter que se sujeitar a essa cláusula, tá? É condição resolutiva que deve estar expressa no contrato. Se não for estipulado prazo, ou se for superior a 3 anos, serão considerados apenas 3 anos. Houve uma limitação aqui do legislador. Vencido o prazo e não exercido o direito, a venda se torna irretratável e se torna totalmente perfeita, levantando-se essa cláusula de retrovenda. A cláusula de retrovenda, gente, tem que ser vista com bastante parcimônia para não caracterizar a prática de usura, né? Tem muita financeira que faz a publicidade de que empresta para negativado, mas na verdade o que ela insere é uma cláusula de retrovenda num contrato de empréstimo, né? A pessoa passa a propriedade da casa quitada para a financeira. Se ela pagar todo o financiamento, é inserida uma cláusula de retrovenda que ela tem o direito de recomprar o próprio imóvel. Isso pode caracterizar e caracteriza usura. Então, como eu disse, tem que se olhar com bastante cuidado e parcimônia a legalidade dessa cláusula de retrovenda. Outra cláusula especial, cláusulas especiais, é a cláusula de venda a contento e venda sujeita à prova. A diferença das duas: venda a contento, o negócio não se aperfeiçoa se o comprador não se declarar satisfeito. O vendedor entrega o bem, ele usa, se ele gostar, ele fica. Já a venda sujeita à prova, o vendedor apresenta apenas uma amostra, uma pequena parte do perfume, por exemplo, e aí o comprador experimenta, se ele gostar, aí sim ele celebra o contrato de compra e venda. Lembre-se que é condição suspensivas, tá? As obrigações do comprador, enquanto não efetivado o negócio, são de mero comodatário, ou seja, como se tivesse realizado um empréstimo e ele tem o dever, como todo comodatário, de devolver a coisa assim que reclamada. Então a diferença é que a venda a contento, eu entrego o bem, usa, se gostar, finalizamos o contrato de compra e venda. Venda sujeita à prova, eu dou uma amostra,
experimenta, se gostou, aí sim firma o contrato definitivo, ok? Isso é a diferença entre venda a contento e sujeita à prova. Outra cláusula especial é a cláusula de direito de preferência, também chamada de preempção ou prelação. Cuidado, tá? Se vocês escutarem esses outros dois termos, não se assustem, que eles se tratam também do direito de preferência. O comprador, caso for vender a coisa, móvel ou imóvel, a terceiro, se obriga a oferecê-lo ao vendedor para exercer o direito de preferência em igualdade de condições. Lembrando-se que o direito de preferência ele pode vir da lei, por exemplo, a 8.245, que é a lei do inquilinato, determina que o inquilino tem direito de preferência na compra sobre o imóvel, ou seja, primeiro o imóvel tem que ser oferecido para o inquilino, para depois ser oferecido para terceiros. Aí o direito de preferência advém da lei, mas o direito de preferência também pode advir da vontade das partes, ou seja, do contrato. Eu tenho uma estima muito grande por um imóvel e eu digo para um amigo meu assim, olha, para você eu vendo, mas tem o seguinte, caso um dia você venha a vender esse imóvel, você primeiro vai ter que oferecer para mim, que estou vendendo para você, porque eu tenho muita estima sobre esse imóvel. Aí é um direito de preferência que o contrato vai trazer, a vontade das partes é que vai trazer à baila, não a lei, mas a vontade das partes. E ambos os direitos de preferência, eles têm que ser respeitados. E de novo vou insistir, você não pode confundir o direito de preferência com a retrovenda. O direito de preferência, eu vendo para alguém e eu insiro essa cláusula que se alguém for um dia vender e pode ser que o comprador nunca venha a vender e eu nunca vou exercer esse direito de preferência. Na retrovenda não, eu tenho prazo para recomprar, ok? Dando seguimento então, vamos ver a outra cláusula especial que é a reserva de domínio, em que o vendedor transfere ao comprador apenas a posse da coisa, reservando, reserva de domínio, reservando para si a propriedade para no final do pagamento, aí sim, passar para o comprador a propriedade. E aí a gente vai ter que ter em mente aqueles dois institutos, né? Posse é uma coisa, propriedade é outra. Na reserva de domínio, primeiro eu passo a posse, me reservando o domínio da propriedade. Terminou de efetuar o pagamento, aí sim eu transfiro a posse e aí se consolida a posse e a propriedade nas mãos do comprador. É uma cláusula formal feita sempre por escrito, para valer contra terceiros, ou seja, efeito erga omnes, deve ser devidamente registrada no cartório de título e documento. Efetuado o pagamento, a transferência de domínio opera-se automaticamente, ok? O comprador não paga as prestações. O que pode acontecer? Pleitear a rescisão do contrato com a reintegração da posse e, se for o caso, devolução das prestações pagas com eventuais retenções também. Não se esqueça que a retomada é da posse, porque não se transfere a priori a propriedade, se transfere apenas a posse. Pode mover também a ação requerendo a cobrança das prestações vencidas e vincendas, pois o atraso de uma prestação acarreta do vencimento antecipado das demais conforme a lei. Então essas são as características dessa cláusula especial, que é uma cláusula inserida no contrato de compra e venda, que é a cláusula de reserva de domínio. Por fim, ainda temos duas cláusulas especiais. A primeira é a venda sob documento, em que se substitui a tradição da coisa pela entrega de apenas um documento, um título representativo. Essa venda sob documentos é feito mais em direito internacional, em que em vez de se vender um container inteiro, né, todos os produtos que tem dentro, se vende apenas através
de um documento, sendo a tradição ficta, ou seja, a tradição é apenas do documento e não dos bens em si. Efetua-se o pagamento na data e local da entrega dos documentos e é usado em negócios de importação e exportação, como eu falei para vocês, mais em direito internacional mesmo, ligando a técnica de pagamento denominada crédito documentado. E por fim, o pacto comissório. Gente, o pacto comissório, ele existia no nosso ordenamento jurídico, mas com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor e do atual Código de Civil, ele passou a ser uma cláusula inválida. O pacto comissório, ele, se não houvesse o pagamento por parte do comprador, sem se valer do judiciário, o vendedor poderia já de plano pleitear a retomada do bem e o pagamento antecipado de todas as prestações. Isso deixou de ter validade no nosso ordenamento jurídico, ou seja, não havia necessidade nem de se procurar o poder judiciário. Então, o pacto comissório no Brasil hoje é uma cláusula que não tem mais validade, ela é vedada para o nosso ordenamento jurídico. Só para vocês terem conhecimento, falou em pacto comissório para vocês, você já sabe que é inválido. Basta saber isso que já está de bom tamanho. Gente, até a próxima aula, então, em que a gente vai ver o contrato de doação e as suas principais características. Até a próxima aula, então.